E olha, interessante o processo de transformação do ser e a sensibilização que Jesus utiliza. Aquele que ele fora perseguir para levar as barras da lei, através do sacrifício, da imolação, é que fora restituir-lhe a visão. Ananias. Nós vamos observando que muitos e muitos fatos vão acontecendo e Jesus vai nascendo no coração dessas criaturas para a eternidade. Mas vamos nos aproximar neste momento da nossa própria realidade e vamos dar um mergulho no nosso íntimo para fazermos questionamentos. Nós já conhecemos Jesus, já temos muitas informações, principalmente através da doutrina espírita. Nós sentimos Jesus nos momentos, normalmente nesses em que nos encontramos em assembleia, onde a vibração dos espíritos superiores que nos favorecem com a sua presença, nós sentimos aquela doce presença no nosso íntimo, que se confunde em alegria e tristeza, em culpa e vontade de crescer. Mas, e o nascimento desse ser? Já aconteceu verdadeiramente no nosso íntimo, no nosso coração? Ele, para o mundo, buscou a manjedoura humilde, o estábulo, a casa dos animais. Foram os primeiros que chegaram, até porque ali estavam. Ele veio na condição de pão da vida, primeiramente, alimentar a animalidade do homem para transformar a animalidade do homem em humanização e converter-nos em seres humanos verdadeiramente. E a partir daí, o seu trabalho ao longo dos séculos, nos humanizar de tal maneira a nós sentirmos uma fome constante deste pão da vida, que sacia a nossa fome para a grande transformação de humanidade terrena para humanidade cósmica. Porque o amor de Deus pulsa em todos os orbes, em todos os astros, desde o verme até o homem, desde o homem até o anjo, ao arcanjo, ao querubim, ao serafim e ao Cristo. O amor de Deus envolve todas as coisas, a tudo e a todos. E como dissera Paulo, em Deus nos movemos e existimos. E o movimento de amor de Deus nos proporcionou a salvação, quando na realidade nunca houve perda definitiva para ninguém. A salvação no sentido de informação, como o colaborador divino que quer intensamente que os seus irmãos da retaguarda cheguem ao mesmo ponto de felicidade em que ele se encontra. E aí, outra observação muito interessante. Este ser superior, por habitar os reinos celestes dos mundos siderais de maior envergadura, para chegar ao nosso planeta, veio condensando o seu perispírito ao longo de séculos. E, na introdução do evangelista Mateus, nós vamos encontrar a genealogia de Jesus Cristo, que levara em torno de 3.000 anos para a sua chegada. Nós vamos compreender então que este ser, não obstante a sua mente cósmica pode estar em muitos planos, em todos os lugares da sua vontade, ele veio descendo, visitando, estagiando evolução para aqueles que iam sendo favorecidos com a sua passagem, até mergulhar no plano mais denso, em um mundo que ele cocriara, que estava na sua transição de mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Porque o planeta Terra
antes da chegada dos capelinos, era um mundo primitivo. Apesar das considerações de que o mundo primitivo deixou de existir com o domínio do fogo há 25 mil anos, quando começou a festa do barbecue, né? O homem começou a comer as carnes assadas. Mas, na realidade, Jesus, ele se aproximou do planeta e na sua promessa de favorecer aqueles capelinos, ele não enviou de imediato os degredados. Primeiro ele enviou os missionários, porque os espíritos superiores são assim. Em observando o exemplo dos seus maiorais, eles se constrangem, e é por isso que Paulo dissera que o amor do Cristo nos constrange, nos faz avançar, nos faz sentir a vontade de sermos melhores, nos faz sentir a vontade de produzirmos algo de bom para nós e para o nosso semelhante. Então os missionários vieram para a seletividade genética, a princípio, favorecendo a vinda daqueles que de imediato já viriam para assentarem as bases no mundo de provas e expiações. Aí houve a transição. Um mundo transitório por misericórdia, porque nem teria necessidade de existir caso os espíritos que vieram nesse comprometimento com a lei de causa e efeito continuassem fazendo a sua evolução em linha reta, como muitos fizeram. O próprio Emmanuel dissera que a evolução de Jesus, ele optou por fazer em linha reta. Nós não compreendemos muito bem isso, mas podemos já assimilar. O espírito fora criado nas mesmas condições que nossa, o espírito crístico. Simples e ignorante. Só que ele mantém a simplicidade, a pureza, e trabalha para que a ignorância deixe de existir através da busca de conhecimento. Ele erra, porque errar é da natureza humana no seu processo de aprendizado. Mas ele não peca, porque ele, reconhecendo o erro, ele toma novamente a linha e segue à frente. Então nós somos espíritos que recalcitramos, reincendimos, desculpem, porque pecamos, erramos, reconhecemos que foi sofrível, poderíamos ter tomado uma opção, um outro caminho. No entanto, a gente toma aquele gostinho do prazer e volta naquele mesmo ponto e erramos novamente. Pecar é reincidir no erro. E este ser conhece o processo evolucional e nos envolve com seu amor para despertar a nossa necessidade íntima de sairmos da linha do sofrimento. Não obstante, Joana de Ângeles tenha dito para Divaldo Franco que não há cristificação do homem sem a crucificação do homem, não fazendo aqui uma apologia ao sofrimento ou à dor, até porque a dor é um processo natural, é um instrumento de progresso, senão os animais não sentiam dor. O animalzinho, quando quebra a pata, ele grita de dor, ele está sofrendo a dor física, mas nós sofremos a dor física no processo evolucional e às vezes buscamos a dor moral pela reincidência nos erros que já reconhecemos e que se tornam em nossa consciência pecado. Mas para Jesus tudo é considerado como equívoco de criaturas que ainda estão fragilizadas, mas que ele conhece e chega a dizer com toda a sua autoridade: tudo isso que eu vos fiz podereis fazer e ainda muito mais. E com a doutrina espírita a gente já sente vontade de fazer alguma coisa. E é algo muito interessante. Aproveitando a presença da nossa Ju, no seu estado gestacional, a gente pode dizer que nós estamos grávidos de Jesus com a doutrina espírita. Nos momentos em que nós estamos vivendo hoje, pelas informações que nós temos, Jesus está sendo gerado no nosso íntimo, mas vai chegar um momento real do seu nascimento. E eu digo a vocês
eu tenho muita vontade de que isso aconteça no meu íntimo, verdadeira, afetiva e efetivamente. E que ele possa nascer do coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos acotovelados nessa tarde. Que a doce manifestação, a aragem suave do seu amor, das suas vibrações, possam influenciar o nosso íntimo de tal maneira a sentirmos a presença dele através dos benfeitores espirituais que aqui se encontram. Que haja muita paz, muita alegria, felicidade, de tal maneira a termos forças, coragem, paciência, resignação e espírito de renúncia para todo e qualquer sacrifício, com a presença dele em nossas vidas. Muita paz e um Feliz Natal para todos. Obrigada, igualmente. Nós agora